O Strava mudou o ciclismo e não foi para melhor. Em uma era em que o valor das experiências é cada vez mais determinado pela sua capacidade de ser compartilhada, mensurada e consumida, o ciclismo, como tantas outras práticas humanas, foi tragado pela lógica da performance e da visibilidade. O que antes era uma atividade de lazer, introspecção ou socialização foi ressignificado por plataformas como Strava, que não apenas medem, mas moldam comportamentos. Aplicativos que pareciam apenas ferramentas úteis para acompanhar progresso individual e descobrir novas rotas, tornaram-se catalisadores de transformações culturais mais profundas e muitas vezes prejudiciais. O Strava não é apenas um aplicativo de registro de pedal. Ele se tornou um espelho distorcido onde ciclistas se olham e acreditam estar vendo performance, evolução e superação. Mas o que muitos estão vendo, na verdade, é um teatro de vaidade, ansiedade e comparação. A cada pedalada registrada, o que se busca não é mais apenas saúde ou bem-estar, mas aprovação. Likes, kudos, tempos, troféus substituíram o prazer simples de pedalar. Essas mudanças de motivação têm base na psicologia do comportamento, o chamado reforço intermitente, conceito estudado por B.F. Skinner, que explica como recompensas imprevisíveis, como kudos ou troféus virtuais, geram um vício mais profundo que recompensas consistentes. O Strava não premia apenas performance, mas estimula compulsivamente a repetição do comportamento em busca de validação. E quanto mais essa validação depende de números, menos espaço sobra para o prazer espontâneo da atividade. Ainda assim, a capacidade de cada indivíduo de manter uma relação saudável com o aplicativo, focado no próprio progresso e bem-estar, em vez de se perder na comparação, é uma questão de responsabilidade individual. Embora o Strava ofereça benefícios reais, como o acompanhamento do progresso individual e a descoberta de novas rotas, a influência predominante na cultura do ciclismo é inquietante. Ele ajudou a consolidar uma mentalidade em que o valor do pedal depende da métrica e não da experiência. A subjetividade do prazer foi substituída pela objetividade fria do desempenho. A jornada deixou de importar, só o resultado interessa. Entretanto, é crucial reconhecer que nem todos os ciclistas permitem que as métricas definam completamente seu valor ou prazer de pedalar. Muitos utilizam o Strava como uma ferramenta complementar à sua experiência individual. Essa inversão reflete o que os filósofos chamam de sociedade do desempenho, em que o sujeito não é mais explorado por outro, mas por si mesmo, em nome de uma produtividade autoimposta. A métrica vira moral. Quem não performa, não merece. A experiência vira capital simbólico. O lazer se torna um laboratório de experiência pessoal e o descanso se converte em falta de moral. Antes do Strava, o pedal era mais sobre sentir o vento no rosto, explorar novos caminhos, curtir o silêncio da estrada, socializar sem pressa. Hoje, virou uma competição velada contra desconhecidos, um ranking de egos. A paisagem perdeu para o segmento, a memória deu lugar à média, a experiência virou estatística e o corpo, que deveria ser o motor da aventura, passou a ser tratado como uma planilha de watts. Cada saída de casa carrega a sombra de uma cobrança invisível. Se não for para melhorar um tempo, vale a pena sair? No entanto, muitos ciclistas encontram maneiras de equilibrar o uso do Strava com a apreciação desses aspectos mais intrínsecos do ciclismo, mantendo a sua experiência individual como prioridade. O filósofo francês Guy Debord, na obra A Sociedade do Espetáculo, já antecipava essa lógica. A vida cotidiana se transforma em uma representação e o real é substituído pela exibição. O ciclista, nesse contexto, deixa de ser sujeito da experiência e se torna personagem de uma narrativa de sucesso que precisa ser alimentada com dados.
O desempenho físico, então, é apenas a superfície de uma dramaturgia mais profunda, a busca por sentido em uma sociedade que só reconhece o que pode ser quantificado. Essa mudança de foco é profunda. Ela não diz respeito apenas ao ciclismo, mas à forma como a sociedade moderna interpreta o valor das experiências humanas. O lazer deixou de ser um fim e passou a ser um meio para validação, para status, para alimentar um perfil público. O que deveria aliviar o estresse se converte em uma fonte de pressão. Vivemos, pedalamos, nos exercitamos não mais pelo corpo, mas pela imagem do corpo. Não pelo que sentimos, mas pelo que os outros verão. O sociólogo Zygmunt Bauman cunhou o termo modernidade líquida para descrever uma era em que as relações e identidades são instáveis, moldadas pelo consumo e pela visibilidade. O Strava, dentro desse panorama, se insere como uma vitrine de performance que validam identidades frágeis. A pedalada vira uma moeda de pertencimento. Pedala-se para ser alguém, não para sentir algo. O Strava não criou isso sozinho, mas foi um catalisador. Ele institucionalizou a comparação, tornou a performance um vício socialmente aceito, e o pedal, que poderia ser um momento de reconexão com o próprio ritmo, virou um palco de espetáculo. Mesmo quem não compete oficialmente vive como se estivesse em uma eterna prova, contra o relógio, contra os amigos, contra si mesmo. O Strava criou ciclistas que não treinam, mas performam. Não pela saúde, mas pela audiência. No entanto, a decisão de participar dessa competição ou usar o Strava de forma mais pessoal e focada no próprio bem-estar é uma questão de responsabilidade individual. Vale reforçar. E o mercado percebeu, surfou essa onda com maestria. Afinal, quem vive para dar o melhor tempo num segmento de 500 metros não hesita em gastar milhares numa roda, num medidor de potência, num câmbio eletrônico. O Strava alimentou o imaginário do atleta amador de elite, criou consumidores compulsivos travestidos de competidores. O gasto não é mais pela necessidade técnica, mas pela promessa simbólica de andar mais. É a velha fórmula da indústria: transforme autoestima em produto. Essa engrenagem é essencial para o capitalismo emocional, um modelo onde marcas se apropriam de sensações humanas como superação, liberdade, autoestima e as empacotam como mercadorias. O Strava se tornou a narrativa perfeita para essa mercantilização da subjetividade e, ao criar uma cultura de escassez simbólica, onde só alguns vencem nos segmentos, estimula-se um consumo infinito e ansioso. Nunca basta, nunca é suficiente. A cultura mudou. O ciclismo deixou de ser um estilo de vida para virar uma corrida social. A bicicleta, antes extensão do corpo e da liberdade, virou símbolo de status. Os dados, antes ferramentas, tornaram-se vício. E o pedal, que deveria aliviar tensões, virou uma arena onde se disputa reconhecimento. E isso tem consequências de ordem emocional, física e social. Há quem se lesione tentando bater metas que nem fazem sentido. Há quem se sinta fracassado por não figurar entre os melhores do bairro. Há quem pare de pedalar por não conseguir competir, nem que seja apenas no feed. Esses efeitos não são pontuais, estão documentados em estudos sobre burnout esportivo, ansiedade digital e até depressão induzida por redes sociais. O que era saúde virou risco, o que era escape virou armadilha. A comparação constante, associada a cobranças internas e à exposição pública, cria um terreno fértil para frustrações silenciosas e abandonos invisíveis. Não é o aplicativo em si, é o que ele desperta, é a forma como toca feridas já abertas. O problema não é gravar o pedal, é transformar cada volta no quarteirão em uma guerra de números. É a necessidade de ser visto, medido, comparado e, claro, vencer.
nem que seja só no ranking invisível da vaidade cotidiana. O Strava nos lembra que a performance é a moeda do ego moderno, e o ciclismo, que poderia ser refúgio disso tudo, foi tragado. E, nesse sentido, o Strava não é apenas um produto, ele é sintoma, é espelho, é reforço de um sistema que já existe, onde a autenticidade é secundária e a imagem vale mais que o sentimento. Ele não é a causa, mas é um amplificador. E, como todo espelho distorcido, pode fazer parecer que estamos indo longe, quando na verdade estamos apenas nos afundando e nos afastando de nós mesmos. A experiência de cada ciclista ao se olhar nesse espelho e a decisão como ele se relaciona com essa imagem refletida são intrinsecamente individuais. A forma como os ciclistas veem o esporte mudou, mas principalmente mudou a forma como eles se veem. E isso diz mais sobre nossas inseguranças do que sobre a nossa performance. Pedalamos para fugir do mundo, mas levamos o mundo conosco, no bolso, na tela, no feed. Em última análise, o impacto do Strava no ciclismo é um reflexo da sociedade digital, onde a comparação virou norma, onde a experiência depende do quanto ela pode ser exibida, onde o prazer só vale se for validado. O Strava é só um espelho. A pergunta mais importante é: o que vemos quando nos olhamos nele? E, mais importante ainda, o que estamos deixando de ver? A resposta a essas perguntas e a forma como agimos em relação ao que vemos são profundamente influenciadas pelas nossas experiências individuais e pelo nosso senso de responsabilidade.